What's up, guys? JC here! Você sabia que você só precisa de duas coisas para aprender inglês? What? Duas coisas? Só duas coisas? Sim, você só precisa de duas coisas para aprender inglês. Ou seja, você precisa de um método eficiente e do mindset correto. Tá, mas o que é um método eficiente? Bom, um método eficiente é, obviamente, um método que dá bons resultados. E dia após dia se comprova que métodos que possuem ênfase nas atividades de input, ou seja, nas atividades de leitura e principalmente nas atividades de escuta, são os métodos que proporcionam os melhores resultados aos alunos. Mas por que, JC? Por que métodos dessa natureza funcionam tão bem? Simplesmente porque esse tipo de método replica a forma como as crianças aprendem a sua língua materna. Foi dessa forma que tanto eu quanto você aprendemos a entender e a falar a língua portuguesa fluentemente. Foi ouvindo os nossos pais conversarem com a gente e repetindo o que eles falavam que, consequentemente, nos tornamos capazes tanto de entender quanto de falar português. E é por isso que é de extrema importância que você utilize métodos que deem ênfase nas atividades de input. Porque são as atividades de leitura e de escuta que vão criar uma base de inglês forte o suficiente para que nós possamos ser capazes de entender e falar inglês. Ou seja, de entender e produzir inglês. E por produzir eu quero dizer escrever e falar inglês. Porém, existe um detalhe essencial nisso tudo que você precisa ficar muito atento. Você precisa receber informações compreensíveis ou comprehensible input. Ou seja, não adianta nada você passar horas e horas escutando alguma coisa em inglês que você não entende porcaria nenhuma ou entende muito pouco. Você precisa ler e escutar coisas que você entende pelo menos parcialmente para que você tenha bons resultados. Porque assim a parte que você não entende, você será capaz de entender ela pelo contexto. Agora, se você não entende quase nada ou muito pouco do material que você está estudando, não tem como você deduzir o que você não entende pelo contexto. Porque para você conseguir deduzir algo pelo contexto, a parte que você entende do material tem que ser bem maior, bem mais extensa do que a parte que você não entende do material. E é por isso que textos mais a tradução e mais o áudio funcionam tão bem. Porque a partir deles a gente consegue aplicar essa metodologia de input compreensível, de entrada de dados e informações compreensíveis. Tá, JC, beleza, a gente já entendeu que para aprender inglês a gente precisa de um método eficiente. E você acabou de dar detalhes do que é um método eficiente para se aprender inglês. Mas você disse que são duas coisas que a gente precisa para aprender inglês, não foi? Bom, a segunda coisa essencial para que de fato a gente consiga aprender inglês é ter um bom mindset. E o que é ter um bom mindset? Ter um bom mindset é basicamente ter uma boa mentalidade. É acreditar que você é totalmente capaz de aprender e que a única barreira que existe entre você e a fluência é você mesmo. Como dizia Henry Ford, "Whether you think you can or you think you can, you're right." Ou seja, você é reflexo direto do seu mindset. Se você acredita que você é capaz, então você naturalmente se torna capaz. Agora, se você não acredita em você, se você não acredita na sua capacidade, então não existe método de inglês eficiente ou suficiente para te fazer chegar no nível de inglês que você gostaria de chegar. A principal diferença entre as pessoas de sucesso e as pessoas fracassadas é basicamente o mindset delas. Da mesma forma que a principal diferença entre as pessoas que falam bem inglês e as pessoas que não falam bem inglês é basicamente o mindset delas também. Você pode morar nos Estados Unidos, no Canadá ou em qualquer outro país de língua inglesa, mas se você não acreditar em você, se você não acreditar na sua capacidade, se você não ignorar o medo e a vergonha que possa existir de se expressar em uma outra língua, você, infelizmente, não vai alcançar os resultados que você gostaria de alcançar. Quantas pessoas que eu conheci quando eu morava em Londres, que moravam ali há vários anos e ainda assim tinham um inglês muito medíocre. Por mais que realmente não seja necessário a gente ter um sotaque parecido ou super semelhante ao de um falante nativo de inglês, até porque o principal é a comunicação, ou seja, entender e ser entendido, independentemente do sotaque. Mas se ainda assim você quer falar inglês super bem, com um sotaque semelhante a um sotaque de um falante nativo de inglês, se você não ignorar a vergonha e o medo e se jogar de cabeça,
sem se preocupar com o que os outros vão pensar, dane-se os outros. Se você não mudar o seu mindset, você infelizmente não vai conseguir alcançar esse objetivo. Agora experimenta fazer o contrário, acreditar mais em você, acreditar no seu potencial e principalmente ignorar o que os outros pensam de você ou possam pensar de você. Eu tenho certeza que você vai colher resultados que você nunca colheu antes. Então não se esqueça, você só precisa de 2 coisas para aprender inglês. Você precisa de um método eficiente e de um mindset de vencedor. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês de fato gostaram desse vídeo, então deixe seu like, deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos também e eu vejo vocês no próximo vídeo. Peace!